Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa mensagem e reflexão de hoje. E eu creio que você já deva ter ouvido alguém dizer, assim como eu já ouvi, que nós temos que aproveitar a vida. Temos que viver a vida. E realmente essas pessoas que nos diz que devemos aproveitar a vida, que devemos viver a vida, elas estão certas. Realmente devemos aproveitar e viver a vida, até porque só temos uma oportunidade. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade que Deus nos dá. O que eu e você não podemos confundir é liberdade com libertinagem. Porque há uma grande diferença entre as duas, entre uma e outra. Há uma diferença muito grande da liberdade e da libertinagem. Liberdade nós vivemos quando vivemos segundo a vontade de Deus, fazendo aquilo que é bom, procurando fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo e aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Libertinagem não. Libertinagem é quando vivemos segundo a vontade do mundo. É quando se vive segundo a vontade do mundo sem pensar ou sem se importar com as consequências. É quando a pessoa pensa, eu posso fazer tudo, eu posso viver do jeito que eu quiser a minha vida, ninguém não tem nada com isso. E se vive, e a pessoa se vive como se não existisse o amanhã. A pessoa vive como se existisse apenas o hoje. E a Bíblia nos diz, sim, que existe um hoje. E quando a Bíblia diz que existe um hoje, ela está dizendo que esse hoje é um tempo favorável. Um tempo favorável para a nossa conversão, que é o tempo presente. O hoje é o presente, é agora, é esse momento. Quando a Bíblia diz que existe um hoje, ela está dizendo que nós só temos esse tempo para amar. Que nós não podemos desperdiçar esse tempo, porque nós não sabemos se nós vamos ter o amanhã. Mas a Bíblia diz também que existe um amanhã, e o amanhã é o nosso futuro. E que Jesus diz que não devemos andar ansiosos, preocupados por Ele, mas que devemos colocar o nosso futuro nas mãos de Deus e descansar. Mas que devemos vigiar. Que devemos vigiar e orar sobre a nossa conduta
para que não caiamos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nossa conduta não seja uma conduta de tolo, mas uma conduta de sábio. O sábio, ele sabe aproveitar o tempo. Ele não fica desperdiçando o seu tempo com coisas inúteis, com coisas que não levam a sua salvação, aquilo que não leva ao seu bem-estar, aquilo que não traz saúde para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. E quantas pessoas, infelizmente, não estão vivendo como sábios, ou até mesmo nós não estamos vivendo como pessoas sábias. Quantas vezes que nós vivemos de acordo com o mundo? Quantas vezes estamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira? Mas a grande verdade que essa mensagem nos traz, que independente do modo em que vivamos, se vivemos como sábio ou como tolo, a conta mais cedo ou mais tarde chegará a nós. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. E pode ser que venha num valor muito alto, que temos que pagar um preço muito alto. Infelizmente, muitos pagam com muita dor, sofrimento, até mesmo com a vida. Se alguém vai a um restaurante, ou se eu e você vamos a um restaurante, antes de ir embora, o certo é a pessoa pedir a conta e pagar por ela, pagar por aquilo que consumiu. E se por acaso a pessoa que vai a um restaurante se levanta e vai saindo sem pagar a conta, com certeza o dono ou o garçom vai atrás dessa pessoa e diz a ele: ei, você precisa pagar a conta. E assim é também com a nossa vida espiritual. Nós vamos receber a nossa conta. Paulo diz que um dia nós vamos ter que prestar conta, nós vamos ter que pagar a conta do bem ou do mal que tivermos praticado. E se eu e você estivermos devendo ao pecado, se alguém estiver devendo ao pecado, mais cedo ou mais tarde vai ter que acertar a conta com ele. E Paulo diz algo, uma verdade muito clara. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes não é nem a morte física, é a morte espiritual, é a morte do corpo, é a morte da alma. É claro que sabemos que Jesus pagou com seu sangue o preço da nossa
salvação, da nossa libertação, mas não estamos livres da consequência de nossos pecados e de nossas más escolhas. O evangelista Lucas, no capítulo 23, fala do caminho que Jesus teve que percorrer até a sua crucificação e morte. E que naquele caminho ele não estava sozinho, tinha mais 2 malfeitores que caminhavam com ele para a crucificação, e que foi crucificado, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Esses 2 malfeitores que talvez acreditavam que a conta nunca iria chegar, que eles nunca iriam ter que pagar por aquelas más escolhas, pelas suas atitudes, pelos seus pecados. Mas um deles reconhece que se eles estavam ali sofrendo, condenado à morte, eles estavam recebendo a conta. Eles estavam recebendo o que mereceram seus crimes e seus pecados. Jesus não. Ele estava pagando o preço de nossos pecados. Meu querido irmão, irmã, esta mensagem é um alerta para mim e para você. Nós podemos aprender muitas coisas de várias maneiras. Talvez aqueles 2 malfeitores aprenderam do pior jeito, mas eu e você podemos aprender por observação. Essa mensagem é um alerta para mim e para você, para que não vivamos como tolos, mas como sábios, que aproveita ciosamente o tempo, porque a conta sempre vem, e pode ser que tenhamos que pagar um preço muito alto, como esses 2 malfeitores que teve que pagar uma vida com muita dor e sofrimento. É por isso que nosso Senhor hoje nos alerta para que possamos escolher a melhor parte. Para que possamos escolher a melhor parte. E essa parte que não será tirada. E qual é a melhor parte que devemos escolher? Escolher viver como pessoas sábias. Pessoas sábias, elas sabem que a conta sempre vem. E que bom que quando essa conta chegar, nós temos como pagar. Mas se nós vivermos como tolo, nós não temos como pagar. O tolo, ele paga com dor, sofrimento e morte. Que pensemos nisso. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para que possamos aproveitar dessa vida que o Senhor nos deu e viver bem essa vida, amando o Senhor de todo o nosso coração. Essa é a nossa vida
Essa é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.